Cacai, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. E começa essa discussão que está sendo travada. O Trump foi uma vítima. Ele não podiam ter banido o Trump da rede social porque abre um precedente e isso acaba contaminando isso. Amanhã poderá ser um de nós. Mas eu quero ouvir sua opinião, Cacai. Bem, querida Marília, meu amigo Joaquim, alegria enorme estar aqui, uma honra para mim. Eu acho que essa discussão ela vem num momento muito oportuno. Eu tenho ficado cansado, Joaquim, da covardia do brasileiro, a covardia do nosso tempo, a covardia dos meus. A minha geração fracassou e acho que essa discussão talvez sirva para dar um pouco de esperança nessa discussão. Veja bem, nós vimos agora, muito recentemente, um programa no Chile, onde, no meio de uma discussão que se dava entre pessoas ao vivo, um cidadão resolve dizer que não tinha havido tortura no Chile. Foi visualizado por milhões de pessoas. E aí o interlocutor dele no programa ao vivo se indignou e o dono, o responsável pelo programa, imediatamente manda tirar o cidadão do ar. E ele é tirado do ar. Como um exemplo, nós vivenciamos muito recentemente uma situação em que uma deputada inglesa fez uma viagem de Londres para Glasgow, num trem, sabendo que estava infectada, e foi presa. Foi presa porque sabia que estava infectada e poderia infectar. E aí? O que acontece no Brasil hoje? No Brasil hoje, nós temos esses fascistas fazendo uma negação absoluta de tudo, infectando a todos, sem que o Brasil faça nenhum tipo de movimento. Então, esse episódio, agora, em que houve a ruptura e a interdição desse fascista do presidente americano, claro, poderá depois ter discussões acadêmicas muitíssimo interessantes. É interessante notar que, de repente, isso pode ser um abuso. Nesse momento, é necessário, é importante. Assim como foi importante, Joaquim e Marília, naquele momento em que esse fascista morre, em que o nosso genocida tupiniquim se orienta, no meio de uma discussão, vocês se lembram muito recentemente, no meio de um debate nacional, as principais televisões americanas tiraram ele do ar. Ah, mas isso é contra a liberdade de expressão. Opa! Nenhum poder é absoluto, nenhum direito é absoluto. Não existe direito absoluto. Essa é a discussão do momento democrático do mundo inteiro. Eu posso dizer, sem medo de errar, que no meu ponto de vista, foi absolutamente importante que nós tivéssemos esses momentos todos. A prisão dessa deputada. Eu escrevi um artigo no Poder 360. Esteja preso. O presidente Bolsonaro deveria ser preso em flagrante. Deveria ser preso em flagrante porque ele, como negacionista que morre, e com a autoridade que tem como presidente da República e a fantástica repercussão que é qualquer ato de um presidente da República num país presidencialista, ele incentiva a morte, ele incentiva a tortura, ele diz que não existe pandemia. Nós temos mais de 200 mil mortos. É muito interessante ver essa discussão burguesa, sabe assim, que é legal de ser acadêmica. Ah, mas nós podemos ou não podemos tirar do ar. Joaquim, temos que tirar do ar, sim. Temos que tirar esses caras do ar, porque nós fomos banidos. Nós, uma voz lúcida que eu digo, não eu, não você, mas eu digo a voz da humanidade foi banida
anos e anos. Então, é muito bom, meu amigo, que a gente veja agora esse fascista desse Trump ser banido. Depois nós vamos discutir os direitos que estão sendo em tese, entendeu, Joaquim? Concordo. Esse momento agora é um momento de resistência. Nós estamos com 200 mil mortos, com um presidente genocida, em que o Brasil está acovardado. Esse senhor Bolsonaro tinha que ser preso em flagrante. Se nós tivéssemos dignidade, nós tínhamos que pegar esse exemplo lá da Inglaterra, onde uma deputada foi presa porque, sabendo estar infectada, viajou de Glasgow até Londres, de trem. E aqui um presidente que brinca com a vida, que diz que não existe absolutamente nada que possa ofender eu diria, a saúde pública. Eu sou advogado. Você sabe da dificuldade que eu tenho. Eu sempre tenho. Assim, qualquer coisa que diga respeito a uma diminuição de direito, eu sou o primeiro a ter dificuldade. Dessa vez eu estou do lado deste que está tirando do ar esse fascista. Eu quero é que alguém tenha coragem de dar uma ordem de prisão em flagrante para o presidente da República, do senhor Bolsonaro, pelos 200 mil mortos, pela falta de vacina, pela falta de política sanitária. Então, assim, tem um momento na vida em que nós temos que nos posicionar. Tudo bem. Normalmente você me ligaria e eu ia encontrar uma reserva para poder dizer, não, Joaquim, calma, nós temos que ter cuidado, porque eles depois batem em nós. Mas nós estamos num momento de guerra, Joaquim. Guerra. O que aconteceu no Capitólio, que eu acho que não foi uma tentativa de golpe, foi uma coisa absolutamente burlesca, foi muito bom para mostrar o tanto que eles são, eles são quase que patéticos, né? Eu escrevi sobre isso ontem, fiz um artigo no Poder 360, em que eu falo matriz e filial. Eu não dou nenhum valor maior àquele movimento lá. O movimento maior que nós tivemos, e eu acho que o mais importante sobre o aspecto significativo, foi a vitória na Geórgia de um negro contra uma bilionária. A Geórgia é um país tradicionalmente conservador, racista. A supremacia branca tomou um susto. Nós estamos vivendo, Joaquim, um momento histórico, que é poder acossar a supremacia branca americana, que é que domina o mundo há tantos anos. Eu acho assim, você acha que eu fico feliz de ter eleito um democrata? É tudo de direita e enrustido. Não é essa a questão. É derrotar o Trump, é derrotar o Bolsonaro, é avançar nas garantias constitucionais. Eu apoio a retirada desse Trump. Agora, a emenda 25 daria tempo para tirá-lo, porque nós teríamos a hipótese de que ele não tivesse direitos políticos. Isso é que é importante. Ele já foi vencido, esculhambado, escorraçado, acho até que humilhado, de certa forma. O Brasil não pode ser dilacerado por um fascista desse. Essa é a nova discussão, entendeu? Que nós temos que fazer. Esse programa do Chile, que você deve ter visto, no meio da discussão, o cidadão dizendo que não tinha tido tortura e tal, eles foram se indignando. No momento, ele falou, meu pai foi torturado, você é um negacionista. Negacionista é a expressão mais usada para esse fascista genocida que preside o Brasil. E aí, de repente, ele fala, eu vou sair. Aí a dona do programa, mas eu já pedi para o senhor sair antes. É o que nós temos que começar a fazer. Nós temos que nos indignar. Joaquim, nós perdemos a capacidade de indignação. Quando me pediram para escrever sobre o impeachment do Bolsonaro, do início, eu disse, não, eu sou contra. Deixa ele governar, nós perdemos. Olha, veja bem, dentro de uma normalidade, eu não quero que tire o Twitter de ninguém. Dentro de uma normalidade, eu não quero que se faça uma política vigorosa contra um fascista que está aí e que ganhou pelo voto. Vamos derrotá-lo no voto daqui a 2 anos.
Só que não, nós estamos vivendo uma pandemia. Quando eu digo que é guerra sob esse aspecto. São 200 mil mortos. 200 mil mortos oficialmente significa que, pelo menos, até pela própria maneira de viver do brasileiro, quantos milhões de pessoas não foram afetados com a perda ou de familiar ou de amigo? Eu perdi vários amigos. Sim. Será que nós vamos suportar calado durante esse tempo inteiro desse excesso na pandemia, um excesso de desprezo pela vida? O que nós vamos deixar para as nossas gerações futuras? Nós não vamos fazer um enfrentamento desse cidadão? Desse fascista genocida? Olha, eu achei incrível aquele programa onde eles tiram do ar a pessoa que está fazendo uma apologia à tortura. Então, eu acho que o Brasil, nós estamos talvez tendo uma chance de fazer um enfrentamento nesse momento trágico da pandemia. Resta saber quem somos nós, onde cada um vai se posicionar. Nós vamos ficar, por exemplo, você me conhece. Eu poderia aqui estar fazendo um discurso formal de que eu tenho preocupação com a retirada do Twitter do presidente da República, porque isso pode depois tirar o Twitter de um cidadão democrático. Não é hora disso. É hora de aplaudir, porque eles invadiram lá o Capitólio, e foi uma maravilha ver aquilo sob um aspecto que eu vou me justificar. Eu não estou fazendo apologia da invasão do Capitólio, não. Mas porque foi uma coisa patética. As pessoas vestidas parecia um Halloween. Aqueles guardas americanos acostumados a invadir as assembleias do mundo inteiro, porque eles são os donos da mentira e da verdade. Eles entendem de golpe. Aqui não foi um golpe. Não foi um golpe sob o aspecto que, no meu ponto de vista, não tisnou a estabilidade democrática. Mas foi um golpe na credibilidade, na autoestima desse país que o que tem de glorioso, de importante, de forte, tem também de ridículo. Porque ele é que promove as invasões nos parlamentos do mundo inteiro. E, de repente, aquela cena do policial vestido com a responsabilidade de tomar conta do Capitólio, sair correndo daqueles cidadãos estranhíssimos. Aquilo ali é o americano profundo, a América profunda, a América fascista, a América racista, a supremacia branca que está com ódio de ter uma resposta aos movimentos que nós apoiamos, nós que eu digo o mundo inteiro que tem qualquer tipo de humanismo dentro de si. Então, assim, aquele cidadão correndo, um guarda americano, quantas vezes, quantos parlamentos eles não invadiram, Joaquim? Quantos parlamentos eles não botaram? Eles entendem de golpe mais do que ninguém no mundo. Sim, Estados Unidos, sim, Império. Isso. Aquilo serviu. Você sabe que eu desde que eu comecei a estudar direito, eu estudei uma coisa que é importante, que é uma espécie de injúria, né? Um murro na cara é um tipo de crime. Um tapa na cara é outro tipo de crime. E o tapa na cara humilha. O tapa na cara tem um outro significado, não é uma agressão por si só. Aquilo ali foi um tapa na cara desses americanos fascistas e racistas que não têm a menor noção do que significa o poder deles quando eles acabam interferindo na autonomia de outros países. É essa moça aqui, não é? É isso. No sé si me corresponde o no, pero no se puede compartir el espacio de televisión con una persona que está negando parte de la historia de Chile. No, yo estoy afirmando que lo que yo digo es la verdad histórica, lo escrito. Pero ¿cómo y si les molesta que yo esté aquí porque diciendo, no, me voy. Oye, ningún problema. Hermógenes, es que si la verdad, amigos de Carlos Aminari míos, mi padre fue torturado sistemáticamente en dictadura y me vienes a decir que no hubo violación a los derechos humanos de corte sistemático. No fue sistemática. Dictadura. No fue sistemática. Yo quiero pedirle, por favor, si se puede
lo siento, no me parece, porque lo que usted está haciendo... Pero por supuesto, ¿cómo no me voy a retirar si soy censurado? Aquí no puedo poner mi opinión. Y se descalifica mi opinión en términos insolentes e injustos. Así que por eso me retiro. No, nosotros pedimos por favor que se retirara antes porque me parece que no corresponde. Discúlpeme, lo siento. Tonka, perdón. Sí, Alfredo, discúlpeme si he cometido un exabrupto a nivel canal, pero creo que esto es muy doloroso para Chile. Yo no viví la dictadura como ustedes, pero es parte de la historia del país. Tonka, no podemos permitir que se niegue nuestra historia. Tenemos que hacerla viva día a día porque no queremos caer en errores del pasado. Ótimo, é isso. Esse trecho aqui. Me permita, Joaquim, fazer uma observação. Claro. Olha qual foi o fundamento desse fascista racista e apoiador da tortura. Ele falou, vocês estão me censurando. É isso que ele falou. É importante ouvir o que ele falou, Joaquim, porque é o cerne da nossa discussão. Exato. Quer dizer, esses genocidas que pregam a morte, que induzem a morte, que fomentam a morte, quando são questionados, diz que é uma forma de censura. Exato. Então, assim, a democracia nos aprisiona nesse ponto. É difícil dizer isso, um cidadão com a minha formação. Mas nós temos que nos libertar, Joaquim. Chega, tem 200 mil mortos, oficialmente 250 mil mortos. Eu sempre digo o seguinte, se nós fizéssemos essa tradição brasileira de 1 minuto de silêncio quando morre alguém querido, nós teríamos 6 meses de silêncio absoluto sobre o país, sobre esses fascistas, fascínoras, genocidas. E nós vamos ficar o quê? Esperando para discutir a questão da liberdade de expressão? Não pode, Joaquim. Temos que dar um passo à frente. É um momento agudo. A sociedade tem alguns momentos agudos, né? Nós estamos falando de um monstro que domina o país e que quer tirar o ar de todos nós. Não tenha dúvida, Joaquim, no final desse governo todo, esses milicianos, o presidente da República, sua família, vai estar presa. Vai estar todo mundo preso. É um bando de pessoas que foram catapultados do anonimato do crime e que tiveram agora uma visibilidade criminal. Não tem como o país não enfrentar isso. Mas essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é que nós vivemos um momento do vírus e do verme. A politização do vírus não pode existir. Se nós não tivermos... Veja só, como é que o cidadão é contra a vacina? É algo espantoso. Foi contra a vacina. Não, é criminoso. E ele está incentivando, ele está falando contra a vacina. Quantas pessoas vão deixar de tomar a vacina porque um presidente fala que tinha que ser o primeiro? Como foi lá nos Estados Unidos? O primeiro, não está aqui? Todos, todo mundo. Se você vê assim, nos países mais diversos, o exemplo está posto. Eu me lembro de uma cena fantástica do Serra, como médico, vacinando Lula. Exato. Tá certo? Agora, aqui não. Aqui nós... Assim é civilizado. São oponentes. Claro. Mas os dois defendem a vida. Eu não sou dono da verdade, mas eu tenho a certeza que eu estou do lado da ciência, eu estou do lado da necessidade da preservação da vida. Agora, a gente sabe que nós temos um presidente negacionista, fascista e genocida, mas tem uma série de pessoas na sociedade que estão do nosso lado e que, de alguma forma, contribuem para isso. É hora de você começar a, tirar do Twitter, tirar do WhatsApp, entendeu? Quer dizer, por que eu vou ter que conviver num momento dramático desse com pessoas que são apologistas da tortura, do crime? Se eu hoje converso com uma pessoa que me diz o seguinte, não, veja só, esse negócio de vacina é desnecessário. Eu não sou infectologista, eu não sou médico. Eu prefiro desligar. Eu estou cansado da mediocridade, porque a mediocridade, quando era só política, eu estava acostumado com ela. Eu sou advogado criminal há tanto tempo, advogo
para político, já joguei para 90 governadores, já vi um pé de tudo na minha vida. Mas agora não, agora é um momento dramático, são 200 mil mortos, oficialmente deve ser 250 mil, e nós temos que ter a coragem. Sim, é o exemplo do Chile, tira do ar, é o exemplo do Twitter, elimina. Então, eu penso que nos momentos dramáticos como esse, essas medidas mais, eu diria, mais radicais, elas são bem-vindas para fomentar um respeito aos direitos e garantias individuais que tem como base a dignidade da pessoa humana. Essa é a nossa regra única. Nós vivemos um momento de muita necessidade de humildade, de discussão interna entre nós, porque Nelson Rodrigues já falava, os idiotas perderam a modéstia. E eles vão vencer porque eles são muitos. Eu tenho horror a esse tipo de gente que usa do cargo para poder menosprezar a vida, menosprezar a segurança. Aí seria interessante se nós aqui usássemos o rigor que tem sido usado em países como a Inglaterra. Não tem outra saída para ele. Imagine o que é um médico, um enfermeiro, um homem que trabalha na UTI, na limpeza, essas pessoas que estão no contato direto com os infectados, eles são os heróis, eles são os semideuses. Você imagina o que é isso? O cara vai lá para trabalhar, para limpar, assim, morre alguém, e aí entra alguém para limpar aquela cama onde estava um infectado que morreu, e ele vai limpar aquilo se colocando numa posição de extremo perigo. Depois volta para casa, ele tem filho, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem avó. E a sociedade brincando com isso. E eu fico emocionado. E esses caras estão lá entregando a vida deles, se expondo. Gente, eu quando tenho contato com alguém que eu imagino que não está infectado, eu chego em casa, eu lavo a mão, eu troco de roupa. Eu imagino o que é você trabalhar numa UTI, todo mundo infectado, e você vê as pessoas brincando com a vida e o presidente da República fomentando a brincadeira. Porque, veja bem, eu digo assim, o cara que está fazendo uma besteira de fazer o fomento lá, esse cara não tem que ser preso. É um irresponsável, é um incauto, sei lá. Eu também não quero que o direito penal passe a ser a saída de todas as questões que estão em discussão. Porém, o presidente da República, que tem o poder simbólico fantástico e que tem o poder de influenciar milhares de pessoas, essa deputada aí que está ensinando como burlar a legislação, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Aí, Joaquim, você vai me ver pela primeira vez de um lado punitivo, porque nós temos uma sociedade que está acuada, isolada, sem ter uma proteção mínima, porque o Ministério Público, que presta serviços relevantes ao país, tem que começar a agir. Não é possível você ver pessoas que têm essa responsabilidade fazer uma brincadeira com a vida. Não pode, veja bem, eu não quero que a pessoa que vá à praia, que cometa, mesmo quem vai a uma festa dessa, é triste. Tem que ter outro tipo de contenção. Mas é diferente o homem público que tem responsabilidade. Esse ministro da Saúde tem que ser responsabilizado. Os deputados que dizem esse negacionismo têm que ser responsabilizados. E, principalmente, esse presidente da República genocida e que está já há muito tempo, fomentando a miséria que é a morte. Mas, com toda a sinceridade, eu não acho que ele seja inimputável, não. Ele é responsável, ele é sádico, ele é cruel, ele tem que ser responsabilizado, ele tem que sofrer um impeachment, ele tem que ser preso, ele tem que ser condenado pelo que ele está fazendo. A inimputabilidade para ele é pouco. As pessoas me perguntam, mas por que não tem impeachment? Por que o Rodrigo Maia não bota para votar? Porque não temos maioria.
Se você botar para votar, e o Rodrigo Maia foi um presidente da Câmara muito interessante. Se ele tivesse botado para votar, o Bolsonaro ganharia e sairia mais forte. Foram 53 pedidos de impeachment. O impeachment, já falei várias vezes com vocês, é um processo político-jurídico. Se você não tem uma maioria política, não bote para votar. Mas agora nós estamos num momento de 200 mil mortos. Essa questão da vacina, posso estar enganado, mas me parece que demonstrou o tanto que esse presidente é sádico. Talvez a gente conseguisse agora um impeachment para tirá-lo do poder. A cassação da chapa já é pelo TSE. Essa é uma discussão que tem que ser feita de um programa inteiro, porque eu tenho muita preocupação de dar ao Poder Judiciário esse superpoder de caçar. Eu tenho uma preocupação enorme com isso. O processo criminal contra o presidente da República, ele só pode ser iniciado por iniciativa do Procurador-Geral da República, que passa a ser o homem mais importante do Brasil, mais importante do que os ministros supremos, porque o Poder Judiciário é um poder inerte que só age sob provocação. Eu não posso fazer uma denúncia formal, com força de denúncia contra o presidente da República, apenas o Procurador-Geral da República. Então, é bom que nós todos saibamos disso, e nós temos um poder enorme de discutir, de levar essas discussões, mas quem faz a peça formal é só o Procurador-Geral da República. A resistência é absolutamente necessária. Vamos tirar esse presidente. Eu achava que seria através do impeachment, mas talvez seja através de um processo criminal com a prisão desse irresponsável genocida. Eu não acredito que as Forças Armadas apoiarão um golpe por parte desse miliciano que preside o Brasil. Eu tenho tranquilidade, eu sou dono da verdade, eu sou um observador da vida e tenho 40 anos de advocacia criminal, já advoguei para 3 presidentes da República, mais de 80 governadores, e não, as Forças Armadas não apoiarão. Quando esse presidente da República, fascista, racista, misógino, tentou fazer a discussão do artigo 142 da Constituição Federal, pegou lá alguns políticos, alguns advogados e professores, até com prestígio, para dizer que as Forças Armadas seriam um poder moderador, ele foi absolutamente escorraçado por toda a inteligência do direito brasileiro, mas também e principalmente pelas Forças Armadas. Nós temos umas Forças Armadas profissional. Eu sei que a esquerda, às vezes, falei isso com você, Joaquim, mais de uma vez, me critica porque eu digo isso, mas eu tenho confiança de que nós temos que ter preocupação, sabe com o quê? Nós temos que ter preocupação com a polícia militar dos estados, com essa polícia que ele está instrumentalizando. As Forças Armadas jamais, no meu ponto de vista, dará apoio a um golpe que, na verdade, é financiado, é fomentado pela milícia. Vê se a Força Armada brasileira vai topar fazer um tipo de movimento que privilegia as milícias, porque esse cidadão é miliciano. Que quem elegeu esse cidadão é a estrutura do Moro, que hoje posa de herói, porque tem o apoio da Rede Globo e da grande mídia. Ele aqui, nos abusos que fez da Lava Jato, tinha um projeto político que elegeu esse cidadão. Depois brigaram, briga de quadrilha. Eu estou propondo que, a exemplo do que ocorreu na Escócia e na Inglaterra, nós pensemos na hipótese de prender o presidente da República. É a única forma. Nós temos 200 mil mortos. 200 mil mortos. Isso oficialmente, porque provavelmente são 300 mil mortos. Veja bem, se o cidadão incauto não faz o mínimo para poder propagar ou para poder impedir a propagação da doença, é grave, mas ele está num certo círculo de responsabilidade. Nós vivemos o presidencialismo, a força do presidente da República, a força simbólica do cargo é muito grande. Sim. Não é possível que um presidente da República venha dizer que o vírus não existe, que a máscara, na verdade, ela diminui a oxigenação. Isso não é só patético, não, isso é criminoso.